Esta noite, se os irmãos puderem abrir, em Efésios 6. Efésios 6, 17. Amém? Diz assim: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O Senhor está dizendo para a gente usar o capacete da salvação. Porque o capacete da salvação é a nossa mente blindada por Cristo para poder vencer as astúcias deste mundo. A nossa mente ela é muito atacada pelo inimigo. Mas se nós usarmos o capacete da salvação, com certeza a nossa mente estará blindada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o inimigo não poderá tocar na nossa mente. Não poderá tocar naquilo que o Senhor colocar na nossa mente. Porque a palavra de Deus diz que da nossa mente provém os nossos pensamentos, os bons e os ruins. Mas se nós atentarmos as nossas mentes à palavra do Senhor e buscarmos a palavra do Senhor, fazer aquilo que é bom e agradável, com certeza a nossa mente será blindada de todo mal. Então, em Efésios 2 ainda, aqui, 2:22, diz assim: nele vós também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, se nós usarmos nosso capacete, temos a nossa mente no Senhor e sermos capacitados para ser morada de Deus no nosso Espírito. Porque nós somos a morada de Cristo aqui na terra. Nós somos o templo do Senhor. E o Espírito Santo de Deus não habita em paredes, ele habita dentro de nós. Essa foi uma honra concedida ao Senhor a nós. Aqueles que buscam o Senhor em verdade e em espírito, como diz a palavra, o Espírito Santo de Deus habita nele. E dentro de nós faz morada. E a morada do Espírito Santo vem nos livrar das astúcias do mal, de tudo que não provém do Senhor. Porque se o Espírito Santo está em nós, nós somos cheios de Deus, cheios da graça. Mas se ele não está em nós, nós somos casa vazia, morada do inimigo. Então o Senhor diz que nós nos tornemos morada de Deus, para o Espírito Santo de Deus habitar em nós todo o tempo, para que possamos fazer a vontade de Deus aqui na terra e sermos guiados pelo Espírito, que ele intercede por nós em todo o tempo. Intercede por gemidos inexprimíveis, diz a palavra do Senhor, porque ele conhece o nosso deitar. O Espírito Santo conhece o nosso caminhar, ele conhece o nosso pensar, nosso andar e nosso falar. Quem somos nós sem o Espírito Santo de Deus? Nada, não somos nada. Então o Senhor, quando partiu desta terra, ele disse: eu vou, mas não vou os deixar só. Vou deixar o meu Consolador. Então o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. Quando estamos muito tristes, abatidos, deprimidos, clamamos ao Senhor, clamamos a Deus pela misericórdia dele. O Espírito Santo intercede por nós. Ele vai junto ao Pai pedir que ele nos abençoe, que ele nos dê paz, que ele nos dê a vitória. Amém? Ainda aqui em Romanos 2, Romanos 12, quer dizer, se eu não puderem aqui. Em Romanos 12, do versículo 17 ao 22. 12, do 17 ao 22. Tem uma letra tão curtinha que ela para enxergar é meio difícil. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então o Senhor diz aqui que o reino de Deus ele não é comida nem bebida. Ele é a justiça que o Senhor vem trazer a todos aqueles que foram injustiçados, a todos que foram perseguidos, a todos que estão abatidos.
E Ele traz para nós, através da justiça dele, a paz e a alegria. A alegria que está no Espírito Santo. Aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado por homens. Porque nós não devemos buscar a aprovação dos homens, mas quando fazemos a beneficência de Deus, através do Espírito Santo, servindo uns aos outros em amor, em paciência, em carinho, em boas palavras e ações, nós seremos aprovados por aqueles que nos veem. Eles verão em nós uma diferença de que não veem outras pessoas. Ele verá que nós somos agradáveis a Deus, e nós falamos através do Espírito Santo de Deus, e assim as pessoas se agradarão e desta forma buscarão a Deus. Amém. Porque dirão, como essa pessoa é diferente, como essa pessoa é iluminada, como essa pessoa passa por tantas situações adversas, mas está sempre de pé. Por quê? Porque o Espírito Santo serve a Cristo e está morando entre nós. E faz com que nós possamos ser uma pessoa agradável e falar do amor de Deus. E assim os homens serão ganhos pelo Espírito Santo através de Jesus Cristo. Então que nós possamos ser essa pessoa que falamos do amor de Deus e procuramos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados. Nunca falando palavras de maldição contra o próximo. Nunca falando palavras que sejam ofensivas, que entristece, que magoa, nem que faz nossos irmãos se apartar de nós nem de Deus. Porque desta forma nós estaremos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Ele não se agradará de nós. Então que nós possamos ficar firmes, crendo que nós estamos fazendo aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos, sendo templo do Espírito Santo e templo de Deus aqui na terra. O Espírito Santo de Deus, ele habita em quem dá espaço para o Senhor, a quem busca a Deus. E se nós buscarmos em verdade e em espírito, diz a palavra, Ele estará morando dentro de nós e nós estaremos fazendo a obra do Senhor com competência, fazendo a obra com desvelo, fazendo a obra com entrega. Porque de nada adianta nós estarmos na presença do Senhor e nós estarmos fazendo relaxadamente. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece a nossa intenção, o nosso pensamento. Antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos falar. Então nós possamos agradar a presença de Deus, falando a verdade, retidão, nunca magoando o nosso próximo, não entristecendo o nosso próximo, nem ofendendo, porque assim nós estaremos entristecendo a Deus, desagradando o Espírito Santo, né? E aqui, se os irmãos puderem abrir ainda aqui, em Ezequiel 34, do 2 ao 4, vai dizer assim: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga, assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecerão a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Amém? Por que o Senhor está dizendo isso? Porque o Espírito Santo de Deus hoje, a gente não engana a Jesus, não engana o Espírito Santo de Deus. A gente pode enganar o nosso irmão que nos vê, mas a Deus e o Espírito Santo jamais. Se a gente falar mentira, se a gente enganar, Deus está vendo. E Deus não se agrada, e Deus não mora em pessoas que são assim. Porque o Senhor diz que os soberbos não herdarão o reino dos céus. E aquele que faz um pequeno cair, ele será condenado pela vida daquele pequeno. E o Senhor chamou hoje em dia, no tempo atual, pastores e homens de Deus para ganhar almas, para ganhar ovelhas, para ganhar pessoas preciosas para Cristo, através da palavra, através do dom de cada um e através do Espírito Santo. Mas muitas igrejas hoje, muitos pastores hoje, infelizmente, só tiram a gordura da ovelha. Não se preocupa se a ovelha está passando necessidade, se a ovelha está doente, como diz aqui a palavra, porque eu estive ferida, não foi me visitar, porque eu estive doente, não foi me orar, porque eu estive fraca e nem cuidaram de mim, porque se desviei e nem foi me buscar. Então o Senhor quer dizer que aqueles que fazem com desvelo a obra do Senhor, o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque muitas igrejas hoje estão cheias de pastores, de homens de Deus, que não têm temor ao Senhor, não têm temor ao Espírito Santo de Deus,
usa de mentira, usa de falsidade, somente para enriquecer, ter casas, carros, mansões, e acham que essa terra aqui é tudo, mas eles vão perecer, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, não se engana. O Senhor está vendo tudo. Tem muitas vidas que estão sendo perdidas, jogadas fora das igrejas. Por quê? Porque os pastores não querem saber das almas, não buscam as almas, não amam as almas, mas põem as perder. E o Senhor dirá: aparta-te de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque o Senhor conhece cada coração. Ele fala: é mais fácil um pequenino, numa casinha pequenina, acolher os meus, do que uma casa grande acolher os meus. Esses maridos jogam eles para fora. Eu já vi casos de igrejas que muitos pastores falavam de Deus, mas é como só dizer a palavra. A boca falava de Cristo, mas o coração estava longe, muito longe. E fazem com que os pequeninos se perdiam, se desviassem do caminho do Senhor. Conheci jovens que estavam na igreja necessitadas de Cristo, humildes, e elas foram lançadas fora, através da soberba do coração duro que não servia a Cristo, e essas jovens se perderam. Mas o Senhor diz: ai desses que fazem da minha casa de qualquer coisa, e que não tem temor a mim, que não amam minhas ovelhas. Esses perecerão e pagarão muito caro, porque o Senhor tudo lhe vê, tudo ele sabe. O Espírito Santo de Deus, ele se comprime quando ele vê essa situação, porque ele se entristece, e nesse lugar ele não está, ele se retira. Deus não está neste lugar também. Jesus fala que eu conheço o coração de todos, e os pensamentos se sondam, e esses perecerão, porque a minha mão vai pesar contra eles, né? Então o Senhor sabe quando nós fazemos a nossa da forma que não tem que ser feita, porque o Senhor conhece cada um. E Ele diz que aqueles que buscam enganar aos pequenos, achando que Ele não está vendo, está muito enganado, porque Deus está vendo. O Senhor diz que nós devemos cuidar para que naquele grande dia, quando vir a chamada do Senhor, nós devemos buscar a Ele e falar: Senhor, Senhor, eis-me aqui. Ele vai falar: aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Então que nós temos santidade, temos temor e temor do Senhor, porque os tempos agora estão findando, e o Senhor conhece o coração de cada um. Não adianta a gente falar que a gente serve a Cristo, que nós somos de Cristo, que nós estamos em Cristo, colocar a roupa de evangelho e falar, louvar, cantar, levantar a mão, se nosso coração não está em Cristo. Nosso coração tem que estar em Cristo. Nós temos que estar em Cristo. Nós temos que ser templo de Jesus Cristo, templo do Espírito Santo, para que Ele faça a obra em nós. Ainda aqui, se os irmãos puderem abrir em Romanos 12, do versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o Senhor diz aqui: nós devemos rogar pelas misericórdias dele todos os dias, porque se nós pedimos perdão 1000 vezes por dia, ainda nós estamos ainda em débito com o Senhor, e nós somos falhos, fracos e pecadores. Muitas vezes pecamos por palavras, pecamos por pensamentos, pecamos por atitudes, e às vezes pecamos por falta de falar também, por falta de atitude também, e por falta de fazer o que Deus quer também. Então tem esses dois lados. Então o Senhor fala que nós devemos pedir misericórdia ao Senhor todos os dias, que nos oferecer de sacrifício. Oferecer sacrifício vivo é a gente colocar a nossa boca no pó, é a gente clamar a Deus, a gente pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, pois eu já caí, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu fiz coisa que desagradava a Ti, Senhor, mas com o meu coração sincero, Pai, com a minha humildade, Senhor, eu te peço perdão. Misericórdia, Senhor. Devemos pedir misericórdia a Deus em todo o tempo, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar, e às vezes nós estamos displicentes, pensando que Jesus não vai voltar, e estamos de qualquer forma relaxadamente fazendo as coisas e estamos desagradando a Deus. O mundo jaz no maligno, o mundo está em guerra,
o mundo está em perdição. E se nós não pedimos misericórdia do Senhor, de que graça Ele terá sobre nós? Nenhuma, né? Então ele diz assim, que a misericórdia do santo é agradável a Deus. Nós pedimos misericórdia a Deus, é agradável a Ele. Ele inclina o coração a nós, Ele inclina os ouvidos a nós, Ele atenta ao nosso clamor e Ele se compadece de nós. E Ele opera coisas na nossa vida que a gente nem imagina. Ele traz verdades, Ele traz cura, Ele traz restauração, Ele traz vitória, portas abertas, traz transformação, porque Ele conhece o coração de cada um. Nós possamos ser esse sacrifício vivo, todos os dias falar, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo, eu não sei se estou agindo certo, mas eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme o teu querer, a tua vontade, conforme o teu approver, Senhor, para que eu possa, Senhor, estar sendo, Pai amado, digna da tua misericórdia, do teu perdão, Senhor. Né? Então o Senhor diz assim, que nós devemos ter esse culto racional, para que a gente entenda que nosso coração pode estar sentindo uma coisa, mas nós temos a nossa mentalidade, nossa mente, que está em Cristo, para fazer a vontade de Deus. Se Ele fala, vai orar ali, devemos orar ali, faça assim, se dobre assim, porque Ele está falando conosco, porque nos desviamos e teimamos e fazemos coisas que desagradam a Deus. Ele não vai estar tendo assim agradável o nosso culto a Ele. Nós não estaremos se moldando a Ele, porque a palavra diz que não devemos amoldar o padrão do mundo. O mundo hoje em dia tudo é moda, tudo pode acontecer, tudo pode fazer, tudo eu posso, tudo dá, tudo é isso. Não é assim. Não devemos amoldar este mundo que está perdido já no maligno. Se nós seguirmos com este mundo, nós seremos como um rebanho que segue junto com o matador para a destruição. Mas, Senhor, se nós devemos nos moldar a palavra de Deus, é boa, perfeita e agradável. Buscar Ele todo o tempo e fora de tempo, porque Ele sabe que esse mundo já está condenado, e Satanás também sabe que este mundo está condenado, e ele busca nos cercar, nos cirandar, estar ao redor de nós, da nossa casa, da nossa família, para nos corromper, nos destruir. É só a gente dar uma brecha que ele vem, passa a volta, derruba tudo, destrói tudo. Mas o Senhor diz que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da mente de Cristo em nós. Fala, Senhor, todos os dias nós temos que falar, Senhor, coloca a tua mente em mim, porque a minha mente, ela pensa coisas que não te agradam. Eu posso fazer coisas que não te agradam através da minha mente, mas me capacita, Senhor, que seja capacitada a minha mente, nós sejamos capazes de tentar comprovar a tua boa vontade, que é boa, perfeita e agradável, através do teu querer, através do teu agir, através da tua mão, através do Espírito Santo que habita em mim. E o Senhor diz assim, por isso, pela graça que nos foi dada, digo a todos vocês, não tenha si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Deus nos deu uma medida de fé grande, Ele nos concedeu. A fé foi dada de graça, mas não foi de graça que Jesus nos deu, foi pela infinita graça dele que Ele nos concedeu a graça dele. Porque Jesus, Ele morreu no Calvário por amor a nós. Ele morreu porque Ele derramou o sangue dele para nos salvar. Então não foi de graça, mas é pela infinita graça dele que nós seremos salvos, né? Ele ainda diz aqui em Romanos 12, número 9, o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honras uns aos outros mais do que a si próprio, que nunca lhes falte zelo, que sejam fervorosos no espírito, que sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração e compartilhem que vocês têm os santos em sua necessidade e pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que o perseguem e não os amaldiçoe. Alegre-se com quem se alegram. Então o Senhor está dizendo aqui que o nosso amor deve ser sincero. Devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, que é um dos maiores mandamentos de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Se nós não amamos ao nosso próximo, a quem nós vemos, como nós vamos amar Jesus que não vemos? Né? Fica difícil. Nós devemos odiar o que é mal. Porque o que é mal, ele nos corrompe, ele nos destrói, ele nos tira daquilo que o Senhor nos preparou, ele nos tira do caminho do Senhor. A droga, a bebida, a prostituição, a lascívia, a imundície, a imoralidade sexual, tudo isso nos tira da presença do Senhor, né? Então nós não devemos nos apegar a isso. Nós devemos lançar fora de nós tudo isso e nos apegar com o que é bom, com o que nos levanta na presença do Senhor, com a oração, com a palavra, com o jejum, com a súplica, fazendo o que é bom, amando o nosso próximo, dedicando um ao outro em amor fraternal e verdade. Porque o Senhor diz que lá na glória nós vamos morar com Ele. Nós seremos o povo escolhido dele. Será um amor fraternal com os irmãos. E se nós não tivermos esse amor aqui, como nós estaremos na glória fazendo ter esse amor fraternal? Não poderemos. Porque o Senhor diz que Ele nos testa aqui e nós temos que ter esse amor. Nós temos que dar honra uns aos outros. Honrar não é você ficar puxando o saco da outra pessoa, não é você ficar agradando a outra pessoa toda hora. Honrar é você falar coisas boas da outra pessoa, é você edificar a outra pessoa, é você ajudar a pessoa que está caída, é você estender a mão a quem precisa. Isso é honrar o Senhor. Porque o Senhor fala, quando faço os meus pequeninos, está fazendo a mim. Então, quando nós fazemos algo pequenino, estamos fazendo a Deus. Então, devemos honrar, porque o Senhor assim nos honra, com amor e com zelo, né? Porque Ele zela por nós. Muitas vezes nós pensamos, mas nós estamos sozinhos, perdidos. Não estamos nem sozinhos, nem perdidos. Nós temos um Deus que zela por nós. Nos guarda, nos livra, nos dá cura, nos dá saúde, abre porta de emprego, nos dá livramento de coisas ruins. O Senhor, Ele zela por nós em todo o tempo. Ele zela pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, teus filhos. Ele zela por nós, né? Então nós devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, fervorosos todo o tempo, falando: Senhor, me perdoa, Senhor, cuida de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu te amo, Senhor, esteja comigo, Senhor, em todo o tempo, Senhor. Nós devemos fazer isso, tá? Sendo fervorosos, e assim o Espírito Santo que está em nós vai ver que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos pediu, amando Ele em espírito e em verdade. Porque nós devemos amar a Deus em espírito e verdade. Porque aquele que ama a Deus em espírito e verdade não é enganoso, não é mentiroso, e é zeloso pela palavra do Senhor. E vai estar sendo livrado de todo o mal, né? Então, Senhor, alegre-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Quantas não são as tribulações que nós temos neste mundo? Quantas não são as dificuldades que nós temos, as tristezas, as angústias? Muitas vezes temos coisas dentro de nós que são feridas, que sangram. E quando alguém fala, aquilo ali sangra dentro da gente. Ou lembrando de fatos que passamos quando nós estávamos com Jesus e aquilo dói dentro da gente. É uma tribulação, às vezes vem na mente, às vezes no coração. Muitas pessoas hoje em dia estão passando por depressão, porque não se apega a Deus, não está presente na presença do Senhor, não pede misericórdia, está longe, e a depressão vem através da tribulação. Então o Senhor diz que nós devemos preservar a oração. Se nós perseverarmos em oração, o inimigo não vai ter espaço de nós, não vai estar tendo como nos atacar, não vai ter espaço nem brecha para entrar na nossa casa e destruir nossa família. E se ele entrar por um caminho, por 7 ele vai ter que sair. Ele pode insistir, ele pode persistir, mas a palavra do Senhor é fiel e verdadeira e justa. Ele diz que aqueles que lhe servem não serão destruídos, nem serão enganados e nem confundidos. E a luz do Senhor virá, né? Então o Senhor diz que nós devemos compartilhar uns com os outros as necessidades, praticar hospitalidade. O que é praticar hospitalidade que hoje em dia as pessoas não fazem? É você sabendo que o teu irmão precisa. Se o senhor não precisa de uma oração, para uma cura, para uma enfermidade, se o senhor não precisa de um alimento. Eu já vi pastores falar: mas a gente vai orar, mas o irmãozinho está lá passando necessidade com os filhos, não tem um pão para dar para os filhos. A oração é muito importante, mas o nosso corpo físico precisa do alimento também. Então que nós possamos socorrer nossos irmãos com alimento também.
Senhor, quando esteve no deserto, Ele multiplicou os pães e os peixes, porque Ele teve dó daquele povo que estava passando fome, precisando se alimentar. Então nós devemos olhar por isso também, compartilhar o nosso alimento, né? Abençoar, nós devemos abençoar aquele que nos persegue. Muito nos persegue, até porque mesmo é inveja. Por quê? Porque vê que nós temos a luz de Cristo e eles não têm, e eles se iram porque eles querem nos destruir. Mas o Senhor diz que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Orar, interceder, pedir: Senhor, abra os olhos espirituais dessas pessoas, tem misericórdia dessas vidas e ganhe ele para ti, Senhor. Não devemos amaldiçoá-los, porque a palavra diz que quando nós amaldiçoamos, amaldiçoados também seremos. Quando nós abençoamos, abençoados também seremos. Então, se eu falar que a nossa boca foi feita para abençoar, jamais para amaldiçoar alguém. Então, nós devemos se alegrar com quem se alegra. Alegrar com aqueles que estão conosco, com aqueles que precisam de nós. Se alegrar com o irmão que vem pedir uma oração, pedir uma palavra. Se alegrar porque nós temos vida e vida em abundância, nós temos saúde, nós estamos de pé. E o Senhor diz nesta noite que Ele é o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém. Então, tudo que o Senhor falou nesta noite é para que nós colocamos em prática. Não adianta nós sermos ouvintes, então ouvir o Senhor fazer a volta, mas colocar em prática, ter um coração de acordo com a vontade do Pai. Amém. Amar sem querer nada em troca, fazer o bem sem esperar retorno, ajudar a quem necessita e ser um tempo agradável ao Espírito Santo de Deus, porque assim o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida, grandes coisas na nossa casa e grandes coisas na nossa história. O Senhor é fiel e justo para cumprir tudo que Ele nos prometeu. Ele vai cumprir o chamado que Ele tem em nós. Ele vai cumprir os planos dele em nós. E Ele vai nos levar para a salvação, se nós perseverarmos e continuarmos firmes até o fim. O Senhor vai dizer para você, rapaz, não sei seu nome, não sei quem você é, mas o Senhor diz que tem visto muita tristeza no seu coração. E muitas vezes o Senhor diz que você se cala porque você fica indignado com muitas coisas. Mas o Senhor diz para você: fica tranquilo, fique em paz, somente clame a Ele e creia que Ele está fazendo grande obra na tua vida. O Senhor vai transformar a tua história e tu vais um dia dizer: o Senhor me ouviu, o Senhor se agradou de mim e o Senhor me deu vitória. Recebe essa palavra nesta noite, viu? E aqui o Senhor vai dizer também que nós devemos não desistir jamais. Daqui para frente a guerra vai ser grande, a batalha vai ser forjada, mas o Espírito Santo de Deus não vai nos deixar só. O Consolador vai estar conosco. E o Senhor diz que a vitória é certa, porque Ele conhece os nossos corações. Amém? Agradeço a oportunidade.